Fala pessoal, beleza? Futips na área. Pessoal, começando mais um videozinho aqui dos jogos de sábado, beleza? Dia 17, bora pro primeiro jogo, tá bom? Galera, sábado tem muitos jogos, beleza? Muitos jogos mesmo. Então, o videozinho vai ser um pouquinho mais longo por conta de vários jogos que tem, beleza? Algumas ligas voltando, né? Ligas tipo nórdicas que ficaram sem jogos, né? Mas bora para os principais, beleza? E a gente vai falar de um ou outro jogo assim de ligas alternativas, tá bom? Começando Manchester United e Manchester City pela rodada 22, pessoal. Que é clássico, né, pessoal? Não tem o que falar. O Manchester City vem dominando ultimamente, pelo menos em uma década aí já, vem dominando aí por confronto, né? Entre eles, como podemos ver aí, ó, o Manchester United tem apenas 3 vitórias, 2 empates, né? E 5 derrotas. Quer dizer, não. 3, 6, 7 derrotas, né? Então, vem. É porque aqui vem mais de 10 jogos aqui, né? Nos últimos 3 anos. Eles se enfrentaram bastante, né? Então, o Manchester United vou perdendo mais do que ganhando, tá bom? E é claro, né? O Manchester United não vem muito bem, pessoal. Nos últimos 10 jogos aí, ganhou apenas 3 partidas, né? Ganhou do Wolverhampton, ganhou do Crystal Palace e do Newcastle, né? Porém, não vem muito bem. É um time que, pelo menos, tem bastante gols, né? Pelo menos mais de um e meio aí aconteceu aí em 9 de 10 partidas. Então é um time que vem fazendo gols e sofrendo também, beleza? Já o Manchester City, pessoal, vem aí muito bem. 10 vitórias nas últimas 10 partidas, 7 vitórias e 3 empates. Vem numa race muito boa, beleza? Vai enfrentar no meio de semana aí o Bodo Glimt, né? Vai voltar aí a Champions League, né? As outras competições europeias também, né? Então, mas creio que não vai poupar, vai querer ganhar o jogo, principalmente porque é clássico, né? Dá até uma aumentada na moral. Se o Manchester City já tá bem, ganhar o clássico vai aumentar a moral. Se o Manchester United ganhar, também vai aumentar a moral também deles também. Então, aqui é clássico. O Manchester City vem na segunda colocação, o Manchester United na sétima colocação, né? Em casa, o Manchester United 25 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Manchester City é o segundo melhor mandante, né? Quer dizer, aqui tá meio bugado aqui, né? Na real, né? Aqui não tá mostrando, é, tá mostrando a pontuação normal, né? Sem ser fora de casa, beleza? Então, vamos pra cá que é melhor. Aqui, como a gente pode ver também, ó, tem 5 vitórias, né? 3 empates e 2 derrotas mesmo. Já o Manchester City tem 4 vitórias, 3 empates, não, 2 empates e 3 derrotas, né? O time do Manchester City aí é um timezinho aí que, é, claro, jogando em casa que é melhor, né, do que fora, né? Já o Manchester United enfrentando times ali da primeira colocação, não temos muitos dados, beleza? Infelizmente a gente só tem contra o Arsenal, que foi uma derrota de 1-0, né? E aí depois já cai para o sexto já, né, que foi uma vitória contra o Newcastle. Já o Manchester City ali junto com o sétimo ali, o Manchester City enfrentou o Brentford e o Newcastle e o Fulham e o Sunderland. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Beleza? Joguinhos bem diferentes, né? 1-0, 0-0, jogos under, né? E contra o Newcastle 2-1 e 5-4 contra o Fulham, né? Um jogo mais over. É, se caso quiserem, né? Dá pra ver aqui que se o Manchester City perder, ele não vai perder de grande diferença, beleza? Claro que o Manchester United aqui não vai, não tem, acho que não tem capacidade de dar uma goleada no Manchester City, né? Então acho que por enquanto o mais favorável aqui é pegar aí alguma coisa a favor do Manchester City, beleza? Aqui, pessoal, é o momento dos gols aqui, né? Como podemos ver, o Manchester United é um time mais forte no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo, 3 gols ali no comecinho, né? Mas totalizando, ele teve 11 gols. Então é um timezinho que produz mais no começo do primeiro tempo. Quer dizer, no primeiro tempo, né? Não no começo do primeiro tempo, no primeiro tempo, mas sofre bastante no segundo tempo, né? Aí, ó, sofreu 3, 2, 5, 9 gols no segundo tempo.
Já o Manchester City é um time que produz mais no segundo tempo. Então podemos pegar alguma coisa a favor aí, pelo menos aí um golzinho aí para sair no segundo tempo aí, porque o Manchester City produz mais no segundo tempo e o Manchester United sofre mais no segundo tempo, beleza? Então se for fazer alguma coisa, pessoal, handicap mais 2 a favor do Manchester City e um golzinho no segundo tempo, beleza? Pessoal, outro jogo aí da Premier League, Chelsea e Brentford. Pessoal, Chelsea aqui favorito, Brentford aí vem jogando bem, né? Tá com o artilheiro Igor Thiago, é um time que tá vindo muito bem, principalmente depois das perdas, né? Do Mbeumo, o Frank alguma coisa, Thomas Frank, se não me engano, né, que é o técnico agora que é do Tottenham, e também do Wissa, né, grandíssimo jogador também aí, peças importantes, né, o Brentford perdeu, porém ainda está em sétimo, então quer dizer, está em sétimo não, se não me engano está oitavo, está em quinto na verdade, né, eu estou chapando, né, está em quinto. Então, pessoal, o Brentford aqui contra o Chelsea teve nesses últimos 3 anos teve apenas 3 vitórias, né? Já o Brentford conseguiu ganhar 3 vezes também e empatou 4. Então tá 3-3-4, né? 3 vitórias do Brentford, 3 do Chelsea e 4 empates. Confronto tão equilibrado, beleza? Já o Chelsea, pessoal, não vem numa race muito legal, apenas ganhou do Charlton, do Cardiff e do Everton nessas últimas partidas. Tem mais derrotas, né? E mais empates também. Então, o Chelsea não vem no bom momento. Creio que agora o novo técnico vai querer demonstrar, né? E quer dar a volta por cima com o Chelsea. Então, creio que pode jogar mais ofensivo o time, principalmente depois da derrota também para o Arsenal também, né? Já o Brentford, como eu falei, né? Vem bem. O Brentford aí tá fazendo bastante gols por conta até do artilheiro Igor Thiago, beleza? As últimas derrotas foram foram lá para o começo de dezembro. Então, o Chelsea vai ter um trabalho aí bem difícil. Eu acho que se eu fosse pegar alguma coisa aqui, seria a favor do Brentford, por conta até do momento do Brentford e por conta do momento do Chelsea. Beleza? Vamos ver como que eles estão aqui quando eles enfrentam times ali das posições parelhas ali, né, do adversário, né? Por exemplo, o Chelsea, quando ele enfrenta times ali perto do quinto, o terceiro e o quarto, é um jogo mais over, né? 2-1 e 2-1, né? Uma vitória e uma derrota. Então, ele vem sofrendo gols contra times ali do topo da tabela. Já o Brentford, não temos muitos dados assim, né? Com times ali mais acima da tabela. O Brentford pegou aí o nono e o décimo, acabou perdendo. O Brentford não vem muito bem assim contra os times ali de meio de tabela, 3-1, 2-1 e 2-1 contra o Brighton, Sunderland e Fulham. Então quer dizer então que o Brentford não vem muito bem, porém vem fazendo sempre um golzinho, né? Jogos de ambas marcam, houve. Então, se eu for pegar alguma coisa aqui, pessoal, eu acho que eu pegaria alguma coisa a favor do Brentford, até porque eu acho que a odd também deve estar muito boa, beleza? Chelsea, timezinho bem over aí no primeiro tempo, né? 9 gols aí no primeiro tempo, sofre mais no segundo, principalmente no finalzinho do segundo tempo, beleza? No finalzinho do jogo, né? Já o Brentford vem fazendo aí bastante gols aí também no finalzinho também e vem sofrendo também bastante no final. Então acho que um golzinho também aqui no segundo tempo também tem muita possibilidade, beleza? Mas se eu fosse pegar alguma coisa aqui a favor, pessoal, seria pelo menos um golzinho aqui do Brentford, por conta que ele sempre vem fazendo um golzinho fora de casa e por conta do momento do Chelsea, beleza? Outro jogo bom aí, pessoal, Nottingham Forest e Arsenal. Que, pessoal, são o melhor time do campeonato, né? Talvez aí hoje, não sei se na frente do PSG, atrás do PSG, o melhor time do mundo, né? O Arsenal vem jogando muito bem. A race do Nottingham contra o Arsenal não vem muito bem, né? Nos últimos 3 anos, apenas 2 vitórias. Já o Arsenal vem ganhando aí 5 vitórias e apenas um empate. Então, pessoal, dá para ver que a gente tem uma superioridade aqui no confronto, beleza? Já o Nottingham não vem tão bem, né? O Nottingham tá lá embaixo, lá na Premier League, acabou sendo eliminado por Wrexham, né? O time da segunda divisão, o time do Ryan Reynolds, né? Então, tome cuidado, né? Se for fazer alguma coisa a favor aqui do Nottingham, não indico, beleza?
Se vocês forem fazer alguma coisa a favor, que seja do Arsenal, beleza? O Arsenal dá para vocês verem como que a race dele tá muito boa, né? Tá vindo de várias vitórias aí. Empatou contra o Liverpool, que é normal. Empatou contra o Crystal Palace, mas era por Copa também, né? Então tem aquele de Copa e tal, mas ainda conseguiu ganhar, beleza? Então, pessoal, aqui não tem muito o que falar. Para mim aqui, acho que um golzinho do Arsenal. Ou fazer alguma coisa aqui a favor aqui que seja a favor do Arsenal, tá bom? O Nottingham jogando contra times ali das primeiras colocações ali. Enfrentou o Manchester City, perdeu de 2-1. E enfrentou o Brentford e acabou ganhando de 3-1. Quer dizer que são jogos mais over, beleza? Tá tendo jogos over contra times ali das primeiras colocações. Já o Arsenal, quando enfrentou ali times ali das últimas colocações ali, né? Não tem muito dado, né? Contra o 16º, 18º, mas tem contra o 15º e contra o 19º, né? Que foi o Burnley e o Bournemouth. Duas vitórias aí, né? 3-2 e 2-0, beleza? Então fica cada vez mais claro que se for fazer alguma coisa a favor, que seja do Arsenal, tá bom? O Arsenal aí ó, ficou apenas uma partida sem marcar fora de casa. E essa partida foi contra o Liverpool, beleza? O resto marcou em todos os jogos que jogou fora de casa, tá bom? O Arsenal, quer dizer, o Nottingham, né? Não vem fazendo muitos gols, né? Mas o tempo que ele mais faz gols aqui é no segundo tempo, beleza? 7 gols aí, mas ele vem sofrendo muito gols no final do jogo. 9 gols ele sofreu no minuto, entre o minuto 60, 76 e 90, beleza? Então, já pode ficar de olho aí, né? Às vezes, dependendo da odd, dependendo de como tiver a pressão do Arsenal, tiver em contra-ataque e tal, se você estiver assistindo ao vivo, pode até pegar uma odd boa para o Arsenal marcar aí no final do jogo, beleza? Já o Arsenal vem fazendo mais gols também no segundo tempo, marcou 9 gols aí, sofreu 4 gols no final do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo. Então, geralmente, claro, né, nos jogos o tempo com mais chance de acontecer gols é no segundo tempo, né? Então, muito cuidado, beleza, pessoal? Então, pessoal, se for fazer alguma coisa que seja a favor do Arsenal, beleza? Pelo menos um golzinho aí, né? Ó, dependendo da odd aí, 1,53, talvez não tenha odd para handicap mais dois aqui, tá bom? Mas um golzinho aqui eu acho que é bem de boa para o Arsenal, tá bom? Pessoal, agora indo para Real Madrid e Levante, mano. Aqui tem um time que tá com a pressão absurda, né? Perdeu para o Albacete aí no meio de semana, perdeu no final de semana para o Barcelona, perdeu o título, né? E do outro foi eliminado. Então, mano, a Madrid aqui tá com uma pressão absurda contra o Levante. Acho que até por isso dessa odd também de 1,16. Porque, claro que o Real Madrid é favorito em casa, sempre, né? Independente de qual time seja. Mas sempre enfrenta esses times e a odd pelo menos está um e pouco, 1,20 ali, 1,30. Mas 1,16 quer dizer que mano, os caras estão muito motivados. E até a casa também acha também que o Real Madrid tem muito mais chance de ganhar aqui. Até por conta do momento, né? De dar uma resposta do que o Levante ganhar, né, ou até empatar, beleza? Aqui, pessoal, não tem o que falar. Real Madrid, como eu falei, perdeu aí os últimos 2 jogos, né? 3-2, né? Coincidência, bastante gols, mas o Real Madrid vem tendo aí nas partidas aí, nas últimas 10. Pelo menos aconteceu mais de 1,5 em todas, mas o mais de 2,5 aconteceu em 8 partidas. O Real Madrid é um time que tem um ataque sensacional, mas não tem uma defesa tão boa, né? Como podemos ver aí, levou 3 gols aí nas 6 gols, né? Nas últimas 2 partidas. Mas também é garantido também que ele sempre vai fazer um gol, beleza? Já o Levante, pessoal, nas últimas 10 partidas aí, ganhou apenas 2, mas só uma pelo campeonato, pela Liga Nacional, né? Acabou perdendo aí é, deixa eu ver aqui, 10 partidas, né? Aí acabou perdendo 6 partidas, empatou 2 e ganhou 2, exatamente. Então, não vem bem, né? Mas é o esperado do Levante, né? O Levante está em 19º aí, é o que a gente já espera já dele. E pessoal, o Real Madrid enfrentando aqui times aqui das últimas colocações, né? 2 vitórias aí, uma até tranquila, né? Contra o Valência, né? 2-2 do Mallorca aí também.
fazendo bastante gols aí, sempre 2 gols aí o Real Madrid vem fazendo nas partidas, beleza? Já o Levante enfrentando times aí do topo de tabela, acabou enfrentando só o Atlético por enquanto, 3-1 aí, o joguinho bem over, beleza? E aqui, claro, né, pessoal, a gente não tem muito o que falar aqui, já tá bem na cara, já até pela odd, e alguma coisa a favor do Real Madrid, beleza? Porém, se vocês quiserem pegar uma oddzinha melhor, talvez aí, dependendo da pressão do Real Madrid, que eu acho que vai estar absurda desde o primeiro momento da partida, dá para pegar aí pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo, porque eles fizeram 10 gols aí no primeiro tempo, né? Então, é claro que no segundo tempo também eles vêm fazendo bastante gols também. 11 gols eles fizeram no segundo tempo. Mas se você tiver vendo o jogo lá, ver que a pressão tá absurda e tudo mais, faz alguma coisa a favor do Real Madrid no primeiro tempo aí, que eu acho que vai estar com uma odd bem boa. Pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo. Para eles, para o Real Madrid ganhar o primeiro tempo também, dá para fazer também, beleza? O Levante aí, as partidas do Levante, vem tendo mais emoção ou algo mais no segundo tempo, como podemos ver aí, ó. Acabou levando 8 gols aí no segundo tempo. E também faz mais gols também, né, no segundo tempo também. Então, os dois times aí têm o segundo tempo mais agitado, beleza? Então, rapaziada, vou fazer alguma coisa aí a favor aí. Se quiser pegar uma oddzinha legal, é, acho que dá para aproveitar o primeiro tempo. Como eu falei, se o Real Madrid tiver massacrando, tiver pressionando, dá para pegar uma vitória do Real Madrid na primeira etapa, beleza? E se eu vou para completar o bilhete aí, pessoal, uma vitória aí do Real Madrid no jogo inteiro, né? Resultado final aí, Real Madrid. Outro jogo, pessoal, Leipzig e Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Pessoal, grandíssimo jogo aqui, é o primeiro contra o terceiro. O Bayern de Munique é avassalador, ganhador de tudo, ganhador de todos aí na Alemanha. Galera, os últimos confrontos entre ele aqui, o Bayern de Munique vem destruindo tudo. Perdeu apenas 2 jogos nos últimos 3 anos aí, né? Até que foram jogos em sequência também, né? Porém, o Bayern de Munique vem ganhando todos aí, ganhou 6 partidas e empatou 3, beleza? Aqui, superioridade do Bayern de Munique. Os últimos confrontos aí, quer dizer, nas últimas 10 partidas do Leipzig. O Leipzig perdeu 3, empatou uma e ganhou 7, quer dizer, 6 na verdade, né? É, vem bem, né? Claro que todo time perde. Até por isso que o Bayern é avassalador, porque a gente vai ver o race do Bayern. Olha como que é. Nos últimos 10 jogos, 9, quer dizer, 8 vitórias, um empate, uma derrota, né? Até a derrota na Champions League. E então, o Bayern é avassalador. Tem, claro, um amistoso ali também, mas a race do Bayern, se a gente for ampliar, é bem boa, né? A sequência do Bayern é bem boa, vem sempre vencendo, até por isso que tá 11 pontos, né, na frente do segundo colocado, que é o Dortmund. E, e assim, é um jogo bem difícil, né? É um jogo assim que, assim, se ganhar amanhã, é, é bem difícil. Já tá bem difícil, né? Mas se ganhar amanhã pode complicar ainda mais. Provavelmente o título já pode ser decidido amanhã já. Então, galera, aqui o Leipzig, aqui eu acho que até para não perder a vaga para uma competição europeia, também vai querer ganhar, beleza? Também vai querer ganhar. Leipzig em casa, cara, sensacional. É, venceu 3, 6, 7 partidas, perdeu apenas uma, que foi o Leverkusen. Já o Bayern, né, também sensacional também. Aí 7 vitórias aí e apenas um empate, nem perdeu fora de casa ainda. O Leipzig enfrentando os primeiros colocados. Só enfrentou o Stuttgart ali e ganhou de 3-1. Já o Bayern enfrentou o Stuttgart e o Hoffenheim ali ganhou tranquilamente, né, 5-0 e 4-1. Então, rapaziada, aqui favoritismo do Bayern. Eu creio que o Bayern vai já jogar no meio de semana, mas eu acho que não vai atrapalhar. Vai jogar contra o San Gilois, né? Então, o Bayern tá bem também na Champions League também, creio que não vai querer também poupar, mas muito cuidado também aqui, né? Porque às vezes depende da motivação também do Leipzig, depende da motivação até do próprio Bayern também. Eu acho que é um jogo mais para ao vivo, beleza? Mas se quiser fazer algo bem mais safe aqui, dá pra pegar pelo menos, acho que numa odd aí de um golzinho aí, vai, de 1,10 aí, que eu acho que deve estar mais ou menos nessa precificação, beleza? 1,10 aí para um gol do Bayern,
tá bom? Vamos ver aqui como que tá o intervalo de gols deles, beleza? Dá pra ver aí, ó, que no finalzinho, pro comecinho do segundo tempo, finalzinho do primeiro e começo do segundo tempo é onde o Leipzig tem mais poder, né? Consegue fazer mais gols. Fez 13 gols aí nesse tempo. Já no resto do segundo tempo, fez 6 gols, né? Então quer dizer que é um time mais de segundo tempo. É, Já o Bayern é um time também muito forte também no segundo tempo, principalmente no final do segundo tempo. 11 gols, né? E também sofre, também, né? Sofreu 4 gols também no segundo tempo, beleza? Mas é um time muito ofensivo no segundo tempo, o time do Bayern de Munique, beleza? Pessoal, o próximo jogo aí, Betis e Villarreal. Confronto bem equilibrado aqui, tá, pessoal? Não tem favorito aqui. Villarreal vem fazendo, acho que uma temporada melhor do que a do Betis. Já o Real Betis vem fazendo uma temporada boa também, né? Claro. Mas não tá fazendo uma temporada tão boa igual o Villarreal, que tá em segundo, se não me engano, segundo, terceiro na Liga, acho que em terceiro na Liga. Então, é um time que, tipo assim, tá melhor, mas não tem favorito, beleza? O Real Betis aí vem de uma race boa. É, Perdeu só pro Real Madrid e para o Barcelona nas últimas 10 partidas. Já o Villarreal perdeu alguns jogos aí, né? Tava melhor no começo do campeonato, mas perdeu para Barcelona, perdeu para o Copenhague, perdeu para o Borussia Dortmund. Ele não tá fazendo uma campanha igual na Champions League. A campanha dele na Champions League é péssima. Já na La Liga é boa. Então, como estamos falando da La Liga, né? Então, o Villarreal talvez tenha um favoritismo. Nas últimas 10 partidas entre eles, Villarreal, quer dizer, nas últimas 10 não, né? Nos últimos 3 anos aí também, né? O Betis ganhou 3 partidas, o Villarreal ganhou 4 e 2 empates. Então o Villarreal leva um leve favoritismo nesse confronto, beleza? Vamos ver aí como que tá sendo aí os confrontos, né, deles aí com times que estão ali mais ou menos nas posições parelhas ali, beleza? O Betis, quando enfrentou o primeiro e o quarto colocado, perdeu. Então o Betis contra times aí de cima não tá dando muita sorte, beleza? Já o Villarreal, quando pegou times ali também, né? Que são ali da quinto, quarto, sétimo, perdeu uma, empatou outra e ganhou outra, beleza? Mas é um confronto aí que sempre tá tendo aí 1,5, né? Os confrontos aqui do Betis também contra o Barcelona e o Atlético também foi 1,5. Então, acho que dá para pegar aqui o mercado aqui mais favorável aqui, pelo menos um mercado de gols aqui, beleza? O time do Real Betis tem um ataque bom, e um ataque que já começa que vem no jogo, né? Como vocês podem ver, 9 gols aí só no primeiro tempo. Vem sofrendo também logo no começo da partida e no finalzinho do primeiro tempo. Já o Real Betis, ou já o Villarreal, é um pouco mais forte no segundo tempo, beleza? E no finalzinho ali do primeiro tempo para o segundo tempo, beleza? Acho que aqui, pessoal, mercado de gols, tá bom? Mercado de gols aqui eu acho que é o mais favorável. A média de gols marcados no jogo por eles é alta, 2 e 1,75. Então, a média aí de gols sofridos e gols marcados é de 3. Acho que pelo menos 1,5 aqui é muito válido, beleza? Vamos agora, pessoal, para Liga Italiana. Cara, Liga Italiana, acho que o único time aqui que eu confio de fato é a Inter de Milão. Inter de Milão, dependente do perrengue, cara, consegue fazer um golzinho, consegue ganhar. É um bom time, pessoal. Vai jogar contra a Udinese aí, que não vem tendo bons resultados, né? Acho que o resultado mais surpreendente ultimamente aí para a Udinese foi ter perdido 5-1 da Fiorentina, que era a última, né? Nesse momento decepcionante que a Fiorentina tá. É uma race aí, pessoal, nos últimos confrontos aí, entre eles aí, nos últimos 3 anos aí, tá bem difícil pro lado da Udinese. Nessas últimas partidas aí entre eles aí, apenas 2 vitórias da Udinese e o resto tudo vitória da Inter, não teve nem empate. Mas uma coisa que a gente pode perceber, pessoal, é que tem pelo menos aí 2 gols garantidos aí nas partidas, né? Pelo menos um 2-0 aí tem. Então, já pode ser talvez um mercado aí que a gente já possa explorar, beleza? Pessoal, aí, as últimas partidas da Udinese, né?
vem oscilando bastante, né? Bastante gols contra jogos under. Jogos over e jogos under. 1-0 contra o Napoli, 1-0 contra o Como, 2-2, 5-1, 3-0. Então são partidas que estão oscilando bastante, mas uma coisa que eu estou vendo bastante também, partidas com ambas equipes não marcam. 5 partidas aí das últimas 10 aí não aconteceu, ambas marcam. A Inter, né, com uma race bonita dessa, né? Tudo verdinho, tudo ok, né? Porém, pessoal, mercado que dá pra ver aí que tá acontecendo bastante aí nos jogos aí da Inter também, o ambas não marcam também, né? 1-0 contra o Leste, 2-0 contra o Parma, 1-0 contra a Atalanta. Então, são dois times aí que não estão tendo muito, ambas marcam, né? O jogo tá bem favorável aí pra pegar alguma coisa a favor da Inter, beleza, pessoal? Aqui, eu acho que, como eu falei, é um timezinho que é muito regular, um timezinho que eu acho que o melhor, assim, pra tá se apostando, fazendo alguma coisa a favor, é a Inter, beleza? Então, eu queria, eu quero, né, e gosto de pegar alguma coisa aqui a favor da Inter, pelo menos um gol deles aqui é bem tranquilo, tá bom? Vamos ver aqui como que eles vêm aqui, ó. Nossa, olha a rice da Inter. Apenas 2 derrotas aí, os confrontos fora de casa e confrontos assim que foram bem difíceis, né? Contra Napoli e Juventus, times grandes, né? Então, contra o resto aí, acabou ganhando. E como que o Udinese vem, né, enfrentando os primeiros aí, ó, 3-0 contra o Milan, perdeu, né, e acabou ganhando de 1-0 do Napoli, e ambas não marcam. Falei, beleza? Já a Inter, contra times aí, 12º para cima ou para baixo, né, vamos falar contra a Atalanta, por exemplo, ganhou, e contra o Cagliari também ganhou, beleza? Olha, a Inter contra times aí lá das últimas colocações. Conseguiu fazer 2 gols aí, pelo menos, beleza? Por isso que eu acho que alguma coisa a favor aqui da Inter, dá pra gente fazer, beleza? Vamos ver aqui como que é o momento de gols aqui, né, deles. A o Udinese sofre bastante no segundo tempo, é, faz bastante gol aí também, né? Fez 5 gols aí no primeiro tempo. E no segundo tempo fez 6 gols. Mas acho que se for fazer uma coisa a favor, que seja no segundo tempo aqui. Até porque também a Inter também cresce, né? O número de gols, conforme o tempo passa no segundo tempo. 1, 3 e 5. Então acho que alguma coisa a favor aqui da Inter. Um gol. E se quiser pegar pelo menos um golzinho aí no segundo tempo. Beleza? Confronto bom aí, pessoal, para gols, Hoffenheim e Leverkusen. Acabei esquecendo de falar deles aí na Liga Alemã, beleza? Mas bora lá. Pessoal, confronto aqui equilibrado, né? Como a gente consegue ver aí pelas odds, né? Oferecidas pelas casas de apostas, né? 2,30 contra 2,80, né? Confronto aí bem disputado. Últimas partidas aí entre eles aí. Muito over, beleza? 2,5 aí, pelo menos aí em todas as partidas. Vai ser um confronto muito bom aí pra gente pegar gols aí, tá bom? Os últimos confrontos aí do Hoffenheim. Perdeu aí 5-1, quer dizer, ganhou de 5-1 no Mönchengladbach, 0-0 e tal. Mais de 1,5 aí, pessoal. Nas últimas 10 partidas, sim, 9 aconteceu. Só contra o Stuttgart não teve nem gol, né? Mas então o time que tá tendo bastante gols aí no Leverkusen, igualmente, todas as partidas aí, tirando a Copa contra o Dortmund, foi mais de 1,5. Então dá pra gente pegar um golzinho aí, mais de 1,5 aí, tranquilamente nesse jogo, tá bom? Entre o confronto entre quinto e sexto, o Hoffenheim em casa é, perdeu aí 3 jogos aí, mas, novamente, muitos gols. O único jogo que não teve mais de 1,5 aí foi contra o Colônia. Mas, cara, impressionante o quanto que tá tendo de gols nos jogos do Hoffenheim em casa. Olha isso, o confronto tirando 1-0. O confronto que teve menos gols foi de 3-0, que saiu 2,5. Então, confronto de muitas chances de ambas as marcam, beleza? Ambas marcam mais de 2,5 se quiser pegar umas oddzinhas melhores, beleza? Já o Leverkusen também é igualmente também confronto aí que ele perdeu aí e que teve menos chance foi contra o Augsburg, contra o Bayern de Munique, que foi um 2-0 e um 3-0. Foi os confrontos com menos
gols do Leverkusen fora de casa, beleza? O Hoffenheim enfrentando times ali do topo da tabela ali. Quer dizer, perto do Leverkusen, né? Foi um 3-1 e um 3-1 de novo, beleza? E o Leverkusen enfrentando aí times aí também perto do quinto colocado também. 3-1. É um confronto de 3-1, beleza? Acho que dá pra gente pegar aí qualquer coisa. Se quiser pegar um correct score aqui também, 3-1 seria o correct score desse jogo, beleza? Confrontos aí. Confronto aí bom para primeiro gol, para gol no primeiro tempo, beleza? 13 gols o Hoffenheim fez no primeiro tempo. Sofre bastante no segundo tempo, né? Já o Leverkusen sofre bastante no finalzinho, né, do primeiro tempo, né? Quanto o tempo passa, vai tendo mais chance, né, do Leverkusen levar gol, né? Quando dá pra ver, ele levou um gol, depois dois, depois 6 gols. Então tem muita chance de ter um golzinho no primeiro tempo aqui nessa partida, beleza? Se for fazer alguma coisa, pessoal, mais de 1,5 ou gol no primeiro tempo, tá bom? Pessoal, Lens e Auxerre aqui, Liga Francesa. Pessoal, o Lens é o primeiro do campeonato. Aqui é surpreendente, né? O PSG não está em primeiro, mas o primeiro é o Lens. Vai enfrentar o 17º, que é o Auxerre. Pessoal, aqui temos um amplo favorito, né? Vou mostrar aqui para vocês a race do Lens, como que está. Das últimas 10 partidas, 9 vitórias e apenas uma derrota para o Metz. Já o Auxerre é o oposto. Apenas uma vitória nas últimas 10 partidas para o próprio Metz, que venceu o Lens, né? Engraçado demais o futebol. O Lens, pessoal, quando enfrentou aí times aí, quer dizer, primeiramente, o Lens, olha essa Rix, perdeu apenas para o Lyon em casa. Já o Auxerre, cara, é engraçado, é completamente o oposto, não venceu nenhuma partida fora de casa, beleza? O Lens, quando enfrenta times ali perto ali do próximo, perto ali do 17º ali, vamos falar do Nice e do Paris, 2-0 e 2-1, beleza? Fazendo dois gols aí, pelo menos. Em casa, o Lens está muito forte, beleza? O Auxerre, quando enfrentou aí, o time mais próximo aí do Lens aí é o PSG, o único time aí que o Auxerre enfrentou ali dos 3, 4 primeiros ali. O PSG, uma derrota tranquila, né? Pro PSG, 2-0. Nos momentos de gols, podemos ver aí que o time do Lens é um time mais forte no segundo tempo, tá bom? Sofreu gols apenas no primeiro tempo, o time do Lens. Então o time do Lens fica muito forte no segundo tempo. Já o time do Auxerre vem sofrendo bastante, sofre bastante desde o primeiro tempo. No segundo tempo ele dá apenas uma baixada ali quando chega na metade do segundo tempo. Ele dá uma baixada ali e consegue ficar sem levar gols. Sofreu apenas um gol, mas o time do Auxerre vem sendo muito fraco no primeiro tempo, beleza? Aqui é claro, né? Uma vitória aí do Lens aí, bem de boa. Acho que 1,42 talvez seja uma boa odd pela risa que ele vem. Talvez aí, se quiser, pegue no ao vivo aí, que eu acho que vai aumentar bastante aí essa odd aí, né? Começo do jogo, logo logo, uns 10 minutinhos, já aumenta para 1,50, já é uma odd mais legal, beleza? Pessoal, também temos agora também, vamos falar de outras ligas, beleza? Ajax e Go Ahead Eagle, beleza? Pelo campeonato holandês. 1,48 aí para a vitória do Ajax. 6,25 para a vitória do Go Ahead Eagles. Cara, o Go Ahead Eagles não é um timezinho besta, beleza, pessoal? Tá em competição europeia nessa temporada. É um timezinho aí que pode dar um trabalho, beleza? Vamos ver como tá a race deles aí, né? O Ajax vem bem, porém perdeu uma lapada de 6-0 do AZ no meio de semana pela Copa e perdeu pro Ajax, ou perdeu pro Ajax, perdeu pro Benfica da Champions League, beleza? Mas vem jogando bem, vem fazendo os seus golzinhos aí. Da Champions League já não tem muito essa sorte, né? Já não tem muito esse desempenho. A isso do Ajax é muito boa, beleza, pessoal? Já a do Go Ahead Eagles não vem tão bem, beleza? Aí, como podemos ver, aí não tem nenhuma vitória nas últimas partidas aí. Porém, temos bastante gols, né? Igual o do Ajax, bastante gols. O time do Ajax, pessoal, vem sempre tendo um e meio aí nos jogos aí. Como podemos ver, 2-0, 1-1, 2-0. Então,
sempre tem pelo menos 2 golzinhos, uma coisa que a gente pode explorar, né? Já o Go Ahead Eagles, igual, só um jogo só que não teve mais de 1,5, mas os outros todos teve 2-0, 2-0, 4-2, bastante, ambas marcam, beleza? O Ajax contra times ali perto do 12º, 1-1, 3-1 e 2-1, beleza? Então, confrontos aí de ambas marcam e, como eu falei, de 2 gols pelo menos. Já o Go Red Eagle contra times ali das primeiras colocações, 2-1 e 2-2. Bastante gols, né? Pelo menos 3 gols aí nas partidas. Então, aqui o melhor se fazer, pessoal, é mais de 1,5 gol, beleza? Até pelas médias que eles fazer e sofrer. 2,45 do Ajax e 3,55 do Go Red Eagles. Então acho que um gol aqui, mais de 1,5 gol aqui é um bom mercado para a gente explorar, tá bom? O Ajax tem mais volume no primeiro tempo, 8 gols ele fez. Também sofreu também, né? 4 gols também no primeiro tempo. Já o Go Ahead Eagles sofre bastante no primeiro tempo. Sofreu aí 10 gols no primeiro tempo aí e também fez aí também 6 gols no primeiro tempo. É, pessoal, tipo assim, conforme o tempo vai passando, o Go Ahead Eagles, já a partir do primeiro momento, quanto tempo vai passando, o Go Ahead Eagles vai tendo mais chance de sofrer gols, beleza? Então, se o Ajax começar pressionando bastante lá em cima, jogando para vencer, já dá para pegar pelo menos um gol aí no primeiro tempo aí, tá bom? Como a gente pode ver aí também os resultados do intervalo aí, o Ajax não teve nenhum 0-0. Então, acho que é uma boa para vocês irem, pelo menos aí, para pegar um golzinho aí no Ajax, ou mais de 1,5, beleza? Preferencialmente mais de 1,5, mas se o Ajax começar pressionando, como vocês podem ver ali também, ó, 1-0 é o resultado mais comum no resultado do intervalo do Ajax jogando em casa. Então quer dizer que ele começa muito forte. Então se ele começar muito forte aí, pressionando bastante, vai num gol aí, pelo menos. Não precisa ser do Ajax, beleza? Um gol apenas no primeiro tempo, de qualquer lado. Próximo jogo, pessoal, Fortuna Città contra PSV. Pessoal, aqui é o grande líder, né? Time aí avassalador da Holanda, né? Que é o PSV, pessoal. Últimos confrontos aí, pessoal, entre eles, dá pra gente ver quem leva a moral, né? Quem tem aí uma freguesia absurda, né? E não tem o que falar, né, pessoal? PSV aqui é o grandíssimo favorito, não só do jogo, mas também de ganhar o campeonato também, até por estar já, né, alguns pontos a mais do segundo colocado. Mas vamos falar do jogo. Os últimos confrontos aí do Fortuna aí, pessoal. Nossa, tinha alguém me ligando aqui, né? Os últimos confrontos aí do Fortuna, pessoal. Ganhou apenas 3 partidas contra o AZ de 4-3, contra o Heremy e contra o GM na Copa, né? Então a gente não sabe nem que divisão é esse GM. Vem mal, né? O Fortuna, eu vou ver em qual colocação que eles estão. Mas vamos ver como que tá a race do PSV. Normal, né, pessoal? Uma race excelente, né, pro segundo maior time da Holanda, né? Só atrás do próprio Ajax. Mas o PSV vem absurdamente a passos largos para ganhar o próximo título da Eredivisie. Perdeu apenas para o Atlético de 3-2 na Champions League, mas de resto avassalador, 9 vitórias aí em 10 jogos. Pessoal, só tome cuidado porque assim, ó, o PSV ele tá a 13 pontos de diferença do Feyenoord. Porém, e também, né, o PSV tem no meio de semana o Newcastle. A Champions League já é mais difícil, né, pessoal? A gente sabe, tanto que a única derrota do PSV é na Champions League. Então, possivelmente, por conta dessa gordurinha, né, dessa vantagem que o PSV tem, talvez mande os reservas. Beleza? Então, muito cuidado. Porém, acho que mesmo os reservas aqui do PSV tem muita chance de ganhar do Fortuna. Ou pelo menos conseguir um golzinho aí. Acho que por isso que até então tá essa odd também de 1,36 por conta disso, beleza, pessoal? Então prestem bem atenção
antes de sair colocando aí vitória do PSV sem ver quem vai ser os jogadores que vão jogar, beleza? Fortuna aí em casa perdeu apenas duas partidas e empatou duas. Vem numa race legal aí também. Não tão ruim, né? Fora de casa, quer dizer, dentro de casa, né? Já o PSV ganhou todas as partidas fora de casa e não tem o que falar, beleza? O Fortuna contra os primeiros colocados ali, uma derrota de 3-1 e 3-2 contra o NEC ali, né? Acabou ganhando, né? Então uma vitória e uma derrota. Já o PSV contra times ali perto do 11º ganhou todas, claro, né? Mais vitórias aí com grandes números de gols, né? 3 gols aí pelo menos. Só contra o Heerenveen que foi um 2-0. Mas vem sempre marcando aí pelo menos 2 gols, beleza? Pessoal, aqui o nosso querido Fortuna é, oscila, né, entre marcar gols no primeiro tempo e no segundo, beleza? Então quer dizer que é um confronto bom para gols, tá bom? Mesmo que a gente não vai ficar, por exemplo, refém do PSV só aqui, tá bom? Pode acontecer com o do Fortuna também, como ele pode sofrer também gol do PSV, até porque o PSV também marca bastante gol no primeiro tempo e no segundo, tá bom? Aqui não tem o que falar, é confronto para gols, né? Como eu falei, vitória final aqui, resultado final é bem difícil por conta que o PSV vai possivelmente com as reservas ou com o time misto. Não vejo o PSV indo com o time titular contra o Fortuna, ainda mais por conta dessa vantagem e porque meio de semana tem confronto difícil contra o Newcastle, beleza? Amanhã também temos, pessoal, Liga da Turquia também, o poderosíssimo Galatasaray. Aqui é o melhor time da Turquia, as odds falam por si só, né? 1,11, cara, muito baixa essa odd, meu Deus, 1,11. Mas também dá pra ver também que o Galatasaray é avassalador, é o bicho-papão, né? Da Turquia. Os últimos jogos contra o Gaziantep nos últimos 3 anos. Ganhou todos, perdeu apenas um jogo em 2020. A race do Galatasaray, ela é boa, mas ela é um pouco prejudicada por conta da Champions League, que é uma competição em que eles ganham, mas também perdem também, né? Não tem o mesmo domínio da Liga Turca, claro, né? Na Liga Turca, quer dizer, pelo menos na Liga, perdeu, quer dizer, empatou com o Fenerbahçe e perdeu para o próprio Fenerbahçe na Copa, beleza? Então, se não fosse isso, a Race seria melhor. Já a Race do Gaziantep oscila muito em Copas e amistosos. Em jogos valendo, só foram 5 jogos valendo, assim, jogos de liga mesmo. E nesses jogos ele ganhou apenas um jogo. Então, não veio muito bem no campeonato nacional, beleza? E aqui é claro que a gente está falando do primeiro colocado, ganhou quase todas as partidas em casa, apenas empatou contra o Trabzonspor e contra o Besiktas, times ali da tabela para cima, beleza? Da tabela ali dos primeiros colocados, beleza? Já o Gaziantep ganhou aí 3 jogos fora de casa, empatou 3 e perdeu 2. Não é um dos piores desempenhos em casa. Já vimos aqui times piores. Não é dos piores não, beleza? O Gaziantep ele tá em nono. O Galatasaray enfrentou o time que está em sexto e 11º e ganhou de 3-2. Um correto score. Talvez um 2-1, 3-2 aí. Um placar para estar colocando, beleza? Já o Gaziantep contra o primeiro, um dos primeiros ali. Vamos pegar ali o Besiktas e o Trabzonspor. 2 empates, 2-2 e 1-1. Confronto bom para gol, pessoal. Como a gente pode ver aqui, né? 3-2, 3-1 ou 2-2, 1-1. Confronto muito bom para gol. O Galatasaray é um bom time, pessoal, para gols no primeiro tempo também. Na temporada passada era excelente, mas essa temporada está sendo bom. 8 gols no primeiro tempo aí, e claro, no segundo tempo, avassalador. 14 gols só no segundo tempo. É um time de muita ofensividade, tá bom? Deixa eu ver aqui só com a distância de pontuação. Não sei se tá certo.
Não sei, sinceramente, eu não sei se está certo essa pontuação de apenas 3 de diferença. Porque o Galatasaray tem meio de semana, tem o Atlético. Então tem que tomar cuidado. Às vezes o Galatasaray pode querer poupar para poder conseguir alguma coisa melhor na Champions League, tá bom? Então bastante cuidado. O time do Galatasaray, que é o time do Gaziantep, vem marcando bastante gols no primeiro tempo. Não começa bem, mas sofre muitos no segundo, tá bom? Pessoal, aqui, sinceramente, eu ficaria de fora. Mas se vocês quiserem operar aqui, mais de 1,5, tá bom? Porque não vejo aqui tipo assim, se você conseguir acompanhar no ao vivo, aí é melhor, porque aí dá pra pegar qualquer coisa, um gol no segundo tempo. Mas se não for isso, um e-mail aí, se quiser, para completar bilhete. Pessoal, esse é o nosso bilhetezinho aí do Green, beleza? Bilhetezinho bem tranquilo, apenas um gol aí do Lens, o Lens, um empate. Um gol no segundo tempo aí de Manchester United e Manchester City e mais de um e-mail aí no jogo do Hoffenheim contra o Bayer Leverkusen, beleza? Sem problemas, esse é o nosso bilhete aí pra gente poder conseguir aí sair com esse green, beleza? Valeu pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, valeu e fui!